Deixe-me fazer uma pergunta simples. E se existisse um texto tão antigo que sua simples leitura pudesse abalar tudo o que você acredita sobre fé, sobre história, sobre a própria origem da humanidade? As Escrituras nos lembram que a palavra de Deus foi preservada através dos séculos, mas Judas 1,14 aponta para escritos ancestrais que muitos nunca leram. A maioria das pessoas assume que todos os textos importantes da Bíblia foram preservados e que conhecemos toda a história. Mas a verdade é que existem manuscritos perdidos, textos apagados da memória oficial, documentos tão perigosos que foram deliberadamente escondidos. Nesta jornada, vamos percorrer 3 caminhos. Primeiro, você vai descobrir o que é o manuscrito de Nod e por que ele foi ocultado. Depois, vamos explorar o que esse texto revela sobre a terra de Nod, mencionada apenas uma vez na Bíblia. E, finalmente, vamos entender por que esse conhecimento foi considerado perigoso demais para ser preservado. E quando você compreender essa primeira camada, a história real vai começar. Imagine um documento tão explosivo que sua existência foi negada por séculos. Não estamos falando de um texto perdido por acidente. Estamos falando de um manuscrito deliberadamente apagado dos registros históricos. O manuscrito de Nod não aparece em nenhum catálogo arqueológico oficial. Não há consenso sobre onde foi encontrado ou quando foi escrito. Mas existem relatos sussurrados em círculos acadêmicos fechados. Histórias de estudiosos que alegam tê-lo visto e depois desapareceram. Documentos que fazem referência a ele em notas de rodapé antes de serem censurados. Por que tanto medo de um simples texto? A resposta está no que ele contém. Segundo os fragmentos que sobreviveram em citações indiretas e relatos de segunda mão, o manuscrito de Nod não é apenas outro texto apócrifo. Ele não apenas adiciona detalhes a histórias conhecidas. Ele reescreve completamente nossa compreensão de Gênesis. Ele questiona quem habitava a terra antes de Adão. Ele revela segredos sobre Caim que a Bíblia não menciona. E ele fala de uma linhagem esquecida, uma genealogia que foi propositalmente removida da narrativa oficial. Mas o mais perturbador não é o conteúdo em si. É como o manuscrito se comporta. Aqueles que alegam tê-lo lido descrevem uma experiência sobrenatural. As palavras mudam dependendo de quem está lendo. Os símbolos se reorganizam. É como se o texto estivesse vivo, como se escolhesse revelar diferentes verdades para diferentes pessoas. Alguns veem genealogias distorcidas. Outros veem visões do que chamam de primeira criação, anterior a Adão. E há aqueles que afirmam que o manuscrito possui um código invisível, acessível apenas através de sonhos recorrentes que precedem sua leitura. Se inscreva no canal para descobrir mais verdades bíblicas escondidas que podem transformar sua compreensão da fé. Deixe seu like se esta revelação já está despertando sua curiosidade. Pense nisso por um momento. Por que um texto seria tão perigoso? A resposta pode estar no próprio nome. Nod. A Bíblia menciona esse lugar apenas uma vez. Gênesis 4:16 diz que Caim habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Uma única menção. Uma frase curta. E depois, silêncio absoluto. Nenhuma explicação sobre o que era Nod. Nenhum detalhe sobre quem vivia lá. Nenhuma descrição dessa terra misteriosa. Por quê? Seria apenas um detalhe sem importância? Ou seria algo que não deveria ser explorado? O manuscrito de Nod, segundo os relatos, preenche esse silêncio. E o que ele revela é tão perturbador que estudiosos ao longo da história preferiram enterrá-lo a enfrentar suas implicações. Ele fala de uma civilização anterior, de seres que não eram descendentes de Adão,
de um conhecimento que foi deliberadamente apagado porque questionava a narrativa aceita. E mais importante, ele fala de uma aliança feita antes do Éden, uma aliança que nunca foi rompida. Existem também os relatos sobre aqueles que tentaram revelar o conteúdo do manuscrito. Monges medievais que fizeram anotações nas margens de outros textos, sempre em linguagem codificada. Estudiosos renascentistas que mencionaram sua existência em cartas particulares antes de se retratarem publicamente. Pesquisadores modernos que iniciaram investigações e depois abandonaram o tema sem explicação. O padrão se repete através dos séculos. Quem se aproxima demais, ou silencia, ou desaparece. Mas talvez o aspecto mais intrigante seja este. O manuscrito não precisa ser encontrado fisicamente para exercer influência. Segundo tradições esotéricas, preservadas em pequenos círculos, o texto funciona como uma espécie de chave espiritual. Não é necessário lê-lo fisicamente. Basta estar sintonizado com sua frequência. E quando isso acontece, o conhecimento começa a se revelar através de sonhos, intuições, sincronicidades. É como se o manuscrito existisse em múltiplas dimensões simultaneamente. Comente abaixo se você já teve sonhos com símbolos ou textos antigos que não conseguia compreender. Você pode estar mais conectado a essa verdade do que imagina. Agora vem a pergunta inevitável: como esse manuscrito chegou até nossos dias? Foi por acaso, ou existe algo, ou alguém, que deseja que ele seja conhecido exatamente neste momento da história? Talvez não seja coincidência. Talvez estejamos diante de um chamado, um sussurro vindo do primeiro exílio, de uma terra que ainda pulsa nas sombras da memória coletiva. Uma terra chamada Nod. E o que descobriremos sobre ela vai desafiar tudo o que pensávamos saber sobre o início da humanidade. Capítulo 2. A Terra além de Éden. A Bíblia é clara. Após matar Abel, Caim foi amaldiçoado a vagar pela terra. Gênesis 4:16 registra que ele saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Uma frase simples, mas pense no que ela implica. Caim foi para uma terra que já tinha nome. Nod não era um deserto vazio. Não era um lugar criado no momento em que Caim chegou lá. Era um território com identidade própria. E se tinha nome, alguém já o havia nomeado. Então surge a pergunta devastadora: quem estava lá antes? A interpretação tradicional tenta contornar essa questão. Alguns dizem que Nod era apenas uma palavra hebraica significando errante ou vagante, não um lugar específico. Mas o texto bíblico usa a palavra terra, o mesmo termo usado para outras regiões geográficas concretas. E mais importante, o versículo seguinte complica ainda mais a narrativa. Gênesis 4:17 diz que Caim conheceu sua esposa e ela concebeu. De onde veio essa mulher? Se apenas Adão, Eva, Caim e o falecido Abel existiam, como surge uma esposa? A resposta padrão é que ela era uma filha não mencionada de Adão e Eva. Mas isso levanta outras questões. Por que a Bíblia não a menciona? Por que não há nenhum registro dessa descendência anterior? E mais importante, se Caim se casou com uma irmã, por que o texto não diz isso claramente? A Bíblia não costuma omitir detalhes genealógicos importantes. Então por que esse silêncio sobre a esposa de Caim? O manuscrito de Nod, segundo os fragmentos preservados em relatos indiretos, oferece uma resposta perturbadora. Ele afirma que Nod existia antes da queda de Caim, que era uma terra espiritualmente separada do Éden, mas não criada por obra humana. Alguns estudiosos alternativos chamam-na de Campo da Serpente.
Outros preferem terra da memória quebrada. Mas todos concordam em um ponto: Nod era habitada. Se inscreva e ative o sininho para não perder as revelações que virão sobre quem eram esses habitantes originais de Nod. Mas habitada por quem? O manuscrito não fala de filhos de Adão vivendo lá. Ele fala de seres que estavam fora da criação do Éden. Criaturas que observaram de longe a formação do jardim. Testemunhas silenciadas do plano divino. E quando Caim chegou a Nod, ele não encontrou um deserto. Ele encontrou uma civilização, uma cultura, um sistema de conhecimento que existia paralelamente à história de Adão. Isso explicaria muita coisa. Explicaria como Caim construiu uma cidade tão rapidamente. Gênesis 4:17 menciona que ele edificou uma cidade e lhe deu o nome de seu filho Enoque. Construir uma cidade sozinho é impossível. Mas se Caim encontrou habitantes em Nod, habitantes com conhecimento de arquitetura, agricultura, metalurgia, então a história faz sentido. Ele não estava sozinho. Ele tinha ajuda. E mais do que isso, ele tinha mestres. O manuscrito de Nod descreve esses habitantes como portadores de um conhecimento anterior. Não o conhecimento da árvore do bem e do mal, mas outro conhecimento, mais antigo, mais primitivo, transmitido de geração em geração, através de uma linhagem que nunca teve permissão para entrar no jardim, mas que sabia o que havia lá dentro. Eles conheciam os segredos da criação porque observaram o processo de fora. E quando Caim chegou, carregando a marca divina, eles o reconheceram, não como intruso, mas como alguém esperado. Existem tradições orais preservadas em culturas antigas que falam de uma terra antes da terra. Um reino que existiu em uma frequência diferente da realidade física. O manuscrito de Nod parece descrever exatamente isso. Nod não era apenas um lugar geográfico. Era um estado vibracional, uma dimensão onde matéria e espírito se misturavam de forma diferente. E por isso, não deixou ruínas, não deixou vestígios arqueológicos, porque não foi construída com pedras e madeira, foi moldada com vontade e som. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade sobre as origens da humanidade. Os habitantes de Nod, segundo o manuscrito, não eram como os homens. Eles possuíam uma linguagem que antecedia o hebraico, um dialeto vibracional que não se falava, mas se sentia. Com essa linguagem, eles construíram estruturas que nunca deixaram traços físicos, mas que deixaram cicatrizes no tecido espiritual da Terra. Lugares onde a realidade é mais fina, onde o véu entre mundos quase se rompe. E existem relatos de pessoas que, ao visitarem certas regiões do Oriente Médio, sentem uma presença inexplicável, uma sensação de estar sendo observado por algo muito antigo. Mas o mais perturbador é que o manuscrito de Nod sugere que essa terra ainda existe, não em mapas, mas nas margens do real e do permitido, em estados alterados de consciência, em sonhos profundos, em momentos de crise existencial. Nod não foi destruída, foi ocultada, e há aqueles que dizem que ela ainda chama seus filhos, que pessoas ao redor do mundo, sem saber porquê, sentem uma atração inexplicável por esse nome, uma saudade de um lugar que nunca visitaram, uma memória de algo que nunca viveram. E se Nod realmente existiu como um reino paralelo, então a história de Caim ganha uma dimensão completamente nova. Ele não foi apenas um assassino amaldiçoado a vagar. Ele foi um pioneiro, o primeiro humano a cruzar a fronteira entre a criação oficial e a criação esquecida. E o que ele encontrou lá mudou não apenas sua vida, mas o destino de toda a humanidade, porque os filhos que ele gerou em Nod
não eram apenas descendentes de sangue, eles eram híbridos, produtos de uma união entre a linhagem de Adão e algo mais antigo. E é sobre esses filhos que precisamos falar agora. Capítulo 3. Os filhos da marca. Caim matou seu irmão. Foi amaldiçoado por Deus. Recebeu uma marca para protegê-lo de ser morto. E então habitou em Nod. Mas como a narrativa avança tão rapidamente? Gênesis 4, 17. Simplesmente afirma que Caim conheceu sua esposa e ela concebeu Enoque. De onde veio essa mulher? Como surgiu uma descendência onde não deveria existir nenhuma? A tradição se cala, mas o manuscrito de Nod fala. E o que ele revela é inquietante. O manuscrito fala de filhos, mas não de filhos comuns. Ele fala de uma linhagem contaminada ou talvez elevada, dependendo de quem está interpretando. Os filhos de Caim não herdaram apenas seu sangue. Eles herdaram algo mais profundo, um pacto, uma aliança forjada entre seu pai e os habitantes originais de Nod. Uma aliança selada com palavras que a Bíblia nunca registrou, mas que ecoam entre as linhas do manuscrito. Esses descendentes, segundo o texto, não eram feitos apenas de carne e osso. Eles carregavam dentro de si fragmentos de sabedoria esquecida, ou talvez banida. Eram artistas do engano, mas também criadores de mundos. Não em sentido metafórico, mas espiritual. Eles não precisavam construir com as mãos porque moldavam com a vontade. As cidades que edificaram em Nod eram invisíveis ao olhar destreinado. Vibravam em outra frequência, e apenas os despertos conseguiam vê-las. Deixe seu like se você está começando a perceber que a história bíblica é muito mais complexa do que nos ensinaram. Mas havia um preço. Aqueles que herdaram o sangue de Caim também herdaram sua marca. Não apenas a marca visível, mas uma marca na alma. Uma inquietação. Uma fome de conhecer o que está além do véu. E essa fome consumia. Alguns se perderam. Outros enlouqueceram. Poucos conseguiram manter o equilíbrio entre o que eram e o que podiam se tornar. A tradição oficial sempre empurrou essa linhagem para os cantos escuros da história. Chamaram-nos de amaldiçoados, de exilados, de inimigos da luz. Mas e se a maldição de Caim não fosse uma punição, mas uma proteção? E se seus filhos não fossem errantes, mas guardiões de uma verdade que o Éden não queria que se espalhasse? Pense nisso. A marca de Caim o protegia de ser morto. Gênesis 4,15 diz que qualquer que matasse Caim seria vingado 7 vezes. Por que Deus protegeria um assassino? A resposta pode estar no que Caim representava. Ele era o primeiro rebelde, o primeiro a questionar, o primeiro a escolher um caminho diferente do que lhe foi imposto. E seus filhos herdaram essa rebeldia, mas também herdaram algo mais. Segundo o manuscrito de Nod, eles herdaram a capacidade de acessar memórias que nunca viveram. Os vigilantes, aqueles seres antigos que habitavam Nod antes de Caim chegar, ensinavam através de sonhos. Transmitiam conhecimento como quem espalha febres. E pouco a pouco, os descendentes de Caim começaram a lembrar de coisas que nunca experimentaram, arquiteturas de realidades que nunca existiram, pelo menos não neste plano. Comente abaixo se você já teve a sensação de lembrar de algo que nunca viveu. Pode ser um eco dessa linhagem ancestral. Nos fragmentos mais deteriorados do manuscrito, há menção a um trono oculto, um trono transmitido de geração em geração entre os filhos de Caim. Mas esse trono não repousava em palácios. Ele repousava em mentes capazes de decifrar o que foi esquecido. E segundo o texto, esse trono ainda está ativo, esperando que alguém digno o reivindique. Mas quem são os dignos? O manuscrito não dá uma resposta clara.
apenas sugere que a dignidade não vem de pureza ou bondade. Ela vem de coragem. Coragem de enfrentar verdades que destroem ilusões confortáveis. Coragem de carregar conhecimento que isola. Coragem de existir na fronteira entre luz e sombra, sem ser consumido por nenhuma das duas. A Bíblia menciona alguns descendentes de Caim. Gênesis 4 lista Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Mas esses são apenas nomes. A Escritura não detalha suas vidas. Não explica o que fizeram. Apenas os lista e segue adiante. Por quê? Seria porque suas histórias eram perigosas demais para serem contadas? O manuscrito de Nod preenche esse vazio. E o que ele revela é que esses homens não eram apenas construtores de cidades. Eles eram arquitetos de realidades alternativas. Lameque, por exemplo, é mencionado na Bíblia como o primeiro polígamo, tendo 2 esposas, Ada e Zilá. Mas o manuscrito vai além. Ele descreve Lameque como um guardião de um conhecimento específico, o conhecimento da dualidade. A capacidade de existir simultaneamente em 2 estados de ser. Isso não era apenas filosófico, era uma habilidade prática. Lameque conseguia habitar Nod e o mundo físico ao mesmo tempo, e ele ensinou essa habilidade a seus filhos. Inscreva-se para descobrir mais sobre os poderes ocultos dos descendentes de Caim. E então, chegamos a um ponto crucial. Gênesis 4, 23 a 24, registra um cântico de Lameque. Um cântico estranho e violento. Ele diz que matou um homem por tê-lo ferido e um jovem por tê-lo pisado. E declara que se Caim seria vingado 7 vezes, ele, Lameque, seria vingado 77 vezes. O que isso significa? Estudiosos debatem há séculos, mas o manuscrito de Nod oferece uma interpretação chocante. O cântico de Lameque não era uma ameaça, era uma profecia. Uma declaração de que a linhagem de Caim se tornaria tão poderosa que seria inatingível. E por um tempo, foi. Os filhos de Caim prosperaram em Nod. Desenvolveram tecnologias que a Bíblia apenas insinua. Gênesis 4 menciona Jabal como pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Jubal como pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim como artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Mas essas descrições são superficiais. O manuscrito sugere que esses homens não apenas inventaram ferramentas. Eles descobriram como manipular as forças fundamentais da criação através de som, metal e símbolo. Mas então, algo aconteceu. Algo que interrompeu essa linhagem. Algo que a história oficial prefere não mencionar. E esse algo tem a ver com os vigilantes. Os seres antigos que habitavam Nod antes de Caim. Seres que ensinaram os filhos de Caim, mas que também tinham seus próprios planos. E quando esses planos começaram a se manifestar, o mundo mudou para sempre. Capítulo 4. Os Vigilantes Esquecidos. Nos cantos mais escuros do manuscrito de Nod, há histórias sobre seres que habitavam aquela terra antes mesmo de Caim chegar. Eles não foram criados, não nasceram, não surgiram do pó nem da palavra do Altíssimo. Eram deslocados, exilados, seres que, segundo o texto, caíram não por rebelião, mas por excesso de conhecimento. O manuscrito os chama de vigilantes, mas não são os mesmos descritos no livro de Enoque. Estes são mais antigos, mais silenciosos e infinitamente mais perigosos. Quem eram esses vigilantes? A Bíblia menciona brevemente criaturas angelicais que deixaram sua habitação original. Judas 1,6 fala de anjos que não guardaram seu principado e abandonaram sua própria morada. O livro de Enoque expande essa história, descrevendo anjos que desceram à terra para se relacionar com mulheres humanas, gerando os nefilins. Mas o manuscrito de Nod
apresenta uma narrativa anterior. Ele fala de vigilantes que caíram antes mesmo da criação de Adão. Por que eles caíram? Segundo o manuscrito, eles ousaram contemplar algo proibido, a estrutura real do tempo. Ao compreender o fluxo temporal, eles se tornaram ameaças ao equilíbrio. Não porque eram malignos, mas porque sabiam demais. Foram então selados em uma terra sem tempo. Uma fronteira onde as horas não acontecem como aqui. Essa terra era Nod. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas descubram a verdade sobre os vigilantes esquecidos. Quando Caim chegou a Nod, ele não encontrou um deserto vazio. Ele encontrou uma terra supervisionada. A coexistência entre os filhos de Caim e os vigilantes não foi de submissão, mas de aprendizado. Houve trocas, pactos silenciosos, não em palavras, mas em experiências compartilhadas, através do que o manuscrito chama de memórias implantadas. Os vigilantes ensinavam através de sonhos, transmitiam conhecimento como quem espalha febres, e pouco a pouco, os descendentes de Caim começaram a lembrar de coisas que nunca experimentaram, arquiteturas de realidades que nunca existiram, pelo menos não neste plano, tecnologias que não dependiam de ferramentas físicas, métodos de moldar a matéria através da intenção pura. E o mais perturbador, técnicas para acessar linhas temporais alternativas. Isso não era magia. Era ciência de uma ordem tão avançada que parecia sobrenatural. Mas havia regras. Os vigilantes não interferiam diretamente. Eles não falavam. Suas intenções se derramavam como névoa sobre as mentes humanas. Não tinham forma fixa. Às vezes, apareciam como sombras com olhos flamejantes. Outras vezes, como crianças com rostos de anciãos. Mas, invariavelmente, deixavam uma marca por onde passavam. Uma alteração no tempo. Uma torção na lógica. Uma rachadura na realidade. Deixe seu like se você está percebendo que a história bíblica esconde camadas muito mais profundas. Alguns estudiosos alternativos afirmam que esses vigilantes ainda estão entre nós, não na carne, mas na influência. Que certos momentos de déjà vu, certas criações artísticas inexplicáveis, certos sonhos recorrentes são ecos de sua presença. E segundo o manuscrito, eles ainda estão vigiando, esperando que alguém finalmente os liberte do ciclo de exílio. Mas para isso, o leitor do manuscrito precisa despertar um poder adormecido, um portal interno que conecta a mente humana com o vórtice de origem. E é nesse vórtice onde se encontra algo ainda mais perturbador. Uma linguagem que não pode ser ensinada, apenas revelada. Uma língua que os vigilantes usavam antes da criação das palavras. Uma língua feita de frequências puras, de intenções cristalizadas, de possibilidades não manifestadas. O manuscrito sugere que essa linguagem está codificada no DNA humano, não no DNA físico, mas no que alguns cientistas alternativos chamam de DNA espiritual ou etérico. E quando alguém acessa essa linguagem, algo muda. A percepção do tempo se altera. A noção de identidade se expande. A separação entre observador e observado desaparece. Comente abaixo se você já sentiu que o tempo se comporta de maneira estranha em certos momentos da sua vida. Há relatos de pessoas que, após entrar em contato com fragmentos do manuscrito de Nod, começaram a perceber padrões invisíveis, números repetidos, sincronicidades impossíveis, encontros que parecem orquestrados por uma inteligência invisível. Alguns chamam isso de despertar, outros chamam de loucura, mas todos concordam que algo muda e que essa mudança é irreversível. Os vigilantes não buscam adoração, eles não querem seguidores. O que eles querem, segundo o manuscrito, é liberação. Eles foram presos em Nod
por um crime que não entendem completamente. E agora esperam que um humano, um descendente de Caim, ou alguém espiritualmente conectado a essa linhagem, e decifre o código completo do manuscrito e abra o portal que os libertará. Mas o que acontece se eles forem libertados? O manuscrito não é claro. Alguns fragmentos sugerem que sua liberação restaurará um equilíbrio perdido. Outros insinuam que desencadeará uma ruptura na realidade que ninguém pode prever. E há aqueles que acreditam que a própria pergunta é irrelevante, porque os vigilantes nunca estiveram realmente presos. Eles sempre estiveram aqui, operando através de camadas invisíveis da consciência humana, guiando certos eventos, influenciando certas decisões, moldando a história de maneiras que nunca serão oficialmente reconhecidas. E se isso é verdade, então a questão não é se eles devem ser libertados. A questão é se estamos prontos para reconhecer que nunca estivemos realmente sozinhos. Que nossas escolhas nunca foram completamente nossas. Que a história que conhecemos é apenas uma versão superficial de algo muito mais vasto e muito mais perturbador. E é isso que nos leva ao próximo mistério do manuscrito de Nod, a linguagem na qual ele foi escrito. Uma linguagem que não apenas comunica, mas transforma. Capítulo 5. A língua, que sussurra. Existe um mistério ainda mais profundo do que o conteúdo do manuscrito. É a forma pela qual ele se comunica. Não é uma linguagem antiga de raízes semíticas ou sumérias. Não é hebraico primitivo, nem aramaico, nem proto-cananeu. O que está ali vai além das línguas conhecidas. E segundo os poucos relatos de quem ousou confrontá-lo, o texto fala antes de ser lido. Não espera que os olhos tracem as linhas. Ele sussurra diretamente à mente. O manuscrito de Nod não possui letras fixas. Os caracteres se movem, transformam, ajustam-se ao estado emocional e espiritual do leitor. Para alguns, aparece como um conjunto de símbolos geométricos em espiral. Para outros, como desenhos que se desvanecem quando observados por tempo demais. Mas todos relatam o mesmo sentimento comum, uma presença, como se o texto em si estivesse observando quem o lê, como se cada página fosse um espelho do inconsciente mais profundo. Inscreva-se para descobrir mais sobre os mistérios dessa linguagem impossível. Segundo os fragmentos analisados, a linguagem do manuscrito é chamada de Lashon Lachashim, que pode ser traduzido como a língua dos sussurros. Mas esse sussurro não vibra no ar, vibra dentro da consciência. É como uma memória que você nunca teve, mas que ao ser ativada se torna inegavelmente familiar. E quanto mais tempo se passa olhando para o texto, mais ele revela, ou mais ele esconde. Um detalhe fascinante é como o manuscrito responde às intenções do leitor. Aqueles que se aproximam com ganância ou com curiosidade superficial encontram apenas caos, rabiscos sem sentido, distorções visuais, vertigem. Mas aqueles que se aproximam em busca de compreensão sincera, ou movidos por uma dor muito antiga, são guiados por uma narrativa que parece feita sob medida para suas almas. Como se o manuscrito conhecesse seus medos, suas perguntas e suas feridas. Relatos mais sombrios falam de leitores que não suportaram o impacto da revelação. Um deles descreveu que, após ler 3 páginas, sentiu sua língua formigar, como se tentasse pronunciar algo que sua boca nunca havia aprendido. Outro afirmou que, ao dormir após a leitura, aí acordou com símbolos tatuados em seus braços. Símbolos que desapareceram ao amanhecer, mas deixaram uma leve sensação de queimadura por dias. Deixe seu like se você está começando a entender que esse manuscrito não é apenas um texto, mas algo vivo. A linguagem não foi criada, foi herdada. De onde?
do mesmo lugar de onde vieram os vigilantes. Um plano onde o som não é vibração, mas matéria, onde o verbo não é expressão, mas criação, e onde ler é tornar-se. Mas há algo ainda mais estranho. Dizem que a leitura completa do manuscrito desencadeia uma mudança irreversível na percepção do tempo. E é essa transformação que leva os leitores a um destino que muitos não compreendem, mas todos temem. Alguns estudiosos esotéricos sugerem que a Lashon LaChashim não é uma linguagem no sentido convencional. É um sistema operacional para a consciência. Um software espiritual que, quando instalado, reescreve a forma como percebemos a realidade. Não é uma questão de aprender vocabulário ou gramática. É uma questão de permitir que a linguagem se instale na mente e comece a operar. E o que ela faz quando está operando? Segundo relatos, ela desfaz camadas de condicionamento. Remove filtros perceptivos que foram instalados pela cultura, pela educação, pela religião. Não de maneira violenta, mas gradual. Como descascar uma cebola. Cada camada removida revela uma percepção mais nua da realidade. E quanto mais camadas são removidas, mais difícil se torna funcionar na sociedade normal. Comente abaixo se você já sentiu que enxerga o mundo de forma diferente das outras pessoas ao seu redor. Por isso, o manuscrito é perigoso. Não porque contém informações proibidas, mas porque transforma quem o lê. E uma pessoa transformada não pode mais fingir que vê o mundo da mesma forma. Não pode mais participar das ilusões coletivas. Não pode mais aceitar narrativas oficiais sem questionamento. Torna-se, essencialmente, um estrangeiro em seu próprio mundo. E talvez seja por isso que a linguagem é chamada de sussurros, porque não grita verdades. Ela as insinua. Ela planta sementes de dúvida que crescem lentamente. Ela faz perguntas que não podem ser ignoradas. E uma vez que essas perguntas são ouvidas, não há volta. A mente nunca mais é a mesma. O manuscrito também parece ter a capacidade de se adaptar à época em que é lido. Fragmentos preservados de diferentes períodos históricos mostram variações na linguagem, como se o texto se atualizasse automaticamente para ser compreensível pelos leitores de cada era, mas sempre mantendo seu núcleo intacto, sempre preservando os mistérios essenciais. E esses mistérios estão protegidos não por códigos matemáticos ou cifras complexas, mas por camadas de significado. Cada símbolo tem múltiplos níveis de interpretação. O que parece ser uma simples genealogia pode ser, simultaneamente, um mapa estelar, uma fórmula alquímica e uma instrução para acessar estados alterados de consciência. Tudo codificado na mesma sequência de caracteres. Inscreva-se e ative as notificações para não perder o que vem a seguir sobre os guardiões silenciosos deste conhecimento proibido. Mas talvez o aspecto mais perturbador da linguagem seja este. Ela não permanece no manuscrito. Uma vez que você a vê, ela começa a aparecer em outros lugares, em sonhos, em reflexos, em padrões aleatórios que de repente não parecem mais aleatórios, como se o manuscrito tivesse aberto uma porta perceptiva que não pode mais ser fechada. E através dessa porta, a realidade começa a mostrar suas rachaduras, os lugares onde a ilusão é mais fraca, os momentos onde o véu quase se rompe. E então você percebe: a linguagem não estava no manuscrito, ela sempre esteve em você. O manuscrito apenas a ativou, e agora que está ativa, você vê o mundo como ele realmente é, não como te ensinaram a vê-lo. E essa visão muda tudo, inclusive quem você pensa que é. Capítulo 6. Os Guardiões Silenciosos. Poucos sabem disso, mas há um padrão sombrio que cerca aqueles que ao longo da história tiveram acesso ao manuscrito de Nod. São chamados de guardiões. Eles não escolheram isso.
e homens e mulheres comuns que, em momentos críticos de suas vidas, cruzaram o caminho do texto proibido. Alguns o encontraram em sonhos recorrentes, outros o receberam de mãos anônimas em lugares onde nunca imaginariam. Mas todos, sem exceção, passaram pela mesma transformação. Silêncio. Não é um silêncio compartilhado. Não é apenas a decisão de não falar. É uma espécie de impossibilidade. Como se algo dentro deles, após o contato com o manuscrito, tivesse bloqueado sua capacidade de transmitir o que viram. Muitos tentaram escrever o que lembravam. As palavras se confundiam. Outros tentaram gravar, relatar, desenhar, mas seus registros sempre terminavam em confusão. Interrupções inexplicáveis. Distorções da realidade. Compartilhe este vídeo para ajudar outros a entenderem por que certos conhecimentos parecem impossíveis de transmitir. Segundo registros preservados em documentos paralelos, como diários encontrados em conventos abandonados ou relatos anônimos enviados a estudiosos alternativos, os guardiões experimentam uma vida dupla após o contato. Durante o dia, vivem normalmente, mas à noite, ao dormir, acordam em uma realidade paralela onde desvendam partes do manuscrito que ainda não compreendem. Esses sonhos são tão vívidos que muitos chegam a confundir as fronteiras entre o mundo onírico e o real. Alguns não mais retornam. Mas o mais aterrorizante não é o silêncio, é o juramento. Em vários relatos, os guardiões afirmam que em um certo momento, após o contato, são conduzidos a uma espécie de câmara espiritual. Um lugar onde o tempo não existe e onde uma entidade os aguarda. Ela não fala, não impõe, apenas observa. E naquele olhar há uma ordem invisível. Guardar o segredo. Não por medo ou por obediência, mas por inevitabilidade. Como se quebrar o silêncio provocasse algo irreversível. Não ao guardião, mas ao mundo. Houve também aqueles que ousaram desafiar o juramento. São poucos, mas existiram. Tentaram revelar partes do que viram. Todos, sem exceção, morreram pouco depois. Não de forma violenta, mas de maneira simbólica. Um adormeceu e nunca acordou, com os olhos abertos, fixos no teto. Outro enlouqueceu tentando traduzir os símbolos em uma conferência pública e começou a repetir um nome ininteligível até que sua voz se apagasse para sempre. Outro desapareceu diante de câmeras de segurança, desintegrando-se em pó diante de olhos incrédulos. Deixe seu like se você está começando a perceber o peso desse conhecimento proibido. Mas o manuscrito nunca se perde. Sempre encontra outro. E o ciclo recomeça. Alguns dizem que neste exato momento um novo guardião foi eleito e que está lutando para não ceder ao silêncio, porque se ele conseguir quebrá-lo, revelará algo que mudará para sempre nossa compreensão do que é a criação. Existem teorias sobre por que o silêncio é imposto. Alguns acreditam que é uma proteção, que a humanidade não está pronta para a verdade contida no manuscrito, que se essa verdade fosse amplamente conhecida, causaria um colapso nas estruturas de crença que mantêm a sociedade funcionando. Religião, ciência, história, todas as narrativas oficiais desmoronariam diante do que o manuscrito revela. Outros acreditam que o silêncio não é imposto de fora, mas de dentro, que é a própria mente do guardião que se fecha, como um mecanismo de autopreservação. Porque entender completamente o manuscrito significa enfrentar verdades sobre a natureza da realidade que são simplesmente incompatíveis com a sanidade humana normal. Comente abaixo se você acredita que existem verdades que a humanidade não está pronta para conhecer. Há também relatos de guardiões que conseguiram encontrar uns aos outros. Não intencionalmente, mas através de sincronicidades. Encontros aparentemente casuais que revelam uma conexão profunda.
Quando dois guardiões se reconhecem, não precisam falar. Há um sinal, um olhar, um gesto, e ambos sabem que o outro também viu. E nesse reconhecimento há um alívio temporário. A solidão do conhecimento é compartilhada, mesmo que seja em silêncio. Esses encontros são raros, mas significativos, porque sugerem que o manuscrito não escolhe aleatoriamente. Há um padrão, um propósito. Os guardiões não são isolados por acidente. Eles são estrategicamente distribuídos pelo mundo, como nódulos de uma rede invisível. E quando o momento certo chegar, essa rede será ativada, e o que estava oculto será revelado, não de uma vez, mas em ondas, cada guardião contribuindo com sua parte. Inscreva-se para estar preparado quando essa revelação começar a se manifestar. Mas o que impede os guardiões de simplesmente escreverem o que viram e publicarem online? A resposta, segundo os relatos, é que eles tentam, mas algo sempre interfere. Arquivos são corrompidos, textos desaparecem, publicações são removidas misteriosamente, como se houvesse uma força, tecnológica ou espiritual, impedindo que a informação se espalhe prematuramente. E talvez seja exatamente isso. Talvez o manuscrito tenha sua própria cronologia e seu próprio plano de revelação, e os guardiões são apenas executores inconscientes desse plano, mantendo o conhecimento seguro até que a humanidade atinja o ponto de desenvolvimento necessário para recebê-lo sem autodestruição. Ou talvez não seja proteção, talvez seja estratégia. Talvez os vigilantes, ou quem quer que esteja por trás do manuscrito, saibam que o conhecimento liberado muito cedo é facilmente descartado. Mas o conhecimento liberado no momento de crise, quando as estruturas antigas estão desmoronando e as pessoas estão desesperadas por respostas, esse conhecimento se espalha como fogo e muda tudo. E se você está ouvindo essas palavras agora, talvez não seja coincidência. Talvez você esteja sendo preparado, não para se tornar um guardião, mas para ser um receptor. Alguém que, quando a revelação vier, estará pronto para entendê-la e não rejeitá-la, porque o que vem a seguir no manuscrito de Nod é ainda mais perturbador. Capítulo 7. O Oráculo do Retorno. Entre os fragmentos mais temidos do manuscrito de Nod, há uma seção que estudiosos alternativos chamam de Oráculo do Retorno. Não se sabe se foi escrita pelas mesmas pessoas que compuseram o resto do texto, ou se foi adicionada posteriormente, ou se de alguma forma sempre esteve ali, esperando que a pessoa certa a revelasse. Mas seu conteúdo é claro. Nod não desapareceu. Ela foi suspensa, removida deste plano por forças além da compreensão humana, e um dia retornará. Essa profecia não menciona um retorno físico. Não diz que um reino surgirá do deserto com ruínas se erguendo do chão. Ela fala de um retorno de consciência, uma reativação, um despertar coletivo que reconectará a humanidade com aquilo que foi esquecido, ou melhor, deliberadamente apagado. Segundo o manuscrito, Nod era mais do que um lugar. Era um estado vibracional, uma forma de existência que rompe os limites da matéria e espiritualidade. E quando esse estado for restaurado, o mundo não será mais o mesmo. Compartilhe este vídeo para espalhar essa profecia que pode estar se cumprindo agora. O texto fala sobre ciclos, grandes eras da humanidade nas quais a memória de Nod tenta emergir. Mas cada vez que isso acontece, algo ou alguém intervém para impedir. No manuscrito são chamados de os contendores, entidades ou mecanismos cósmicos que afirmam que certas verdades nunca devem cruzar o limiar do aceitável. Eles não destroem Nod, apenas a mantêm adormecida. Mas o manuscrito sugere que esse ciclo está prestes a se romper.
Há sinais que precedem esse retorno. Sonhos coletivos com símbolos que ninguém aprendeu, mas que todos reconhecem. Crianças nascendo com olhos que parecem mais velhos que o mundo. Vozes no silêncio. Sincronicidades que desafiam estatísticas. Tudo isso apontaria para um retorno real de Nod à superfície da experiência humana. E o que acontece quando esse retorno se materializar? O manuscrito é vago, como se os próprios escritores tivessem hesitado em registrar o que viram. Mas uma frase se repete em diferentes variações. O trono será erguido onde nunca esteve. Um enigma que intrigou os poucos estudiosos que ousaram mergulhar nessa passagem. O trono de Nod estaria ligado a uma mente, a um corpo, a um lugar esquecido em plena vista. Deixe seu like se você sente que estamos vivendo em um momento de transição profunda na história humana. Outro fragmento fala de um portador. Alguém que, ao decifrar o manuscrito completo, se tornará a chave. Não para abrir Nod, mas para fundi-la com o mundo atual. Nesse momento, o tempo deixará de seguir seu caminho. Os sonhos serão mais reais que a vigília, e a humanidade precisará escolher: permanecer na ilusão confortável ou abraçar a verdade que consome. O manuscrito não diz quando, apenas que será quando o nome esquecido for pronunciado sem medo. E segundo algumas histórias, esse nome já começou a ressoar em lugares onde a fé e o medo se entrelaçam. Há também menção a sinais específicos que indicarão a proximidade do retorno. Um dos sinais é o surgimento de textos e símbolos em lugares inesperados. Não através de autores conscientes, mas como se fossem canalizados. Pessoas que nunca estudaram línguas antigas de repente desenham símbolos idênticos aos do manuscrito. Artistas criam obras que contêm geometrias que correspondem exatamente às descrições de Nod. Outro sinal é a ruptura das narrativas oficiais, quando as histórias que sustentam a sociedade começam a desmoronar, quando as instituições perdem credibilidade, quando as pessoas param de acreditar nas autoridades tradicionais e começam a buscar verdades alternativas. Isso não é visto como caos, mas como preparação. O solo sendo arado para que novas sementes possam ser plantadas. Comente abaixo se você percebe que as estruturas antigas estão desmoronando ao nosso redor. Um terceiro sinal é o que o manuscrito chama de fome espiritual. Um desejo coletivo por significado que não pode ser satisfeito pelas respostas convencionais. Pessoas abandonando religiões tradicionais, não porque se tornaram ateias, mas porque estão buscando experiências diretas do sagrado. Experiências que não dependem de intermediários ou instituições. E, finalmente, há o sinal dos sonhadores. Pessoas que começam a ter sonhos recorrentes sobre lugares que nunca visitaram, mas que reconhecem. Lugares que parecem mais reais que a vida desperta. Lugares que, segundo o manuscrito, são fragmentos de Nod vazando para a consciência humana. Esses sonhadores são os primeiros a serem ativados, os pioneiros do retorno. Inscreva-se e ative as notificações para descobrir se você pode ser um desses sonhadores. Mas o oráculo também contém um aviso. O retorno de Nod não será pacífico. Haverá resistência. Dos contendores, das estruturas de poder que dependem das antigas narrativas, e de algo ainda mais profundo, o medo humano do desconhecido, porque Nod representa o desconhecido absoluto, uma forma de existir que não pode ser controlada, prevista ou domesticada. E no centro dessa profecia está a questão final. Se Nod retornar, quem governará? Quem ocupará o trono que será erguido onde nunca esteve? O manuscrito insinua que não será um governante no sentido tradicional. Será uma consciência coletiva, uma mente formada pela união de todos aqueles que despertaram.
uma inteligência distribuída que não tem centro, mas está em todos os lugares simultaneamente. E quando essa consciência se formar, o que ela fará? O manuscrito não responde claramente. Apenas sugere que o objetivo não é dominar, mas restaurar. Não é destruir a criação atual, mas completá-la. Revelar a história completa. Não apenas a versão que sobreviveu aos filtros das instituições religiosas e acadêmicas, mas a história real, com todas as suas contradições, mistérios e verdades incômodas. E é sobre essas verdades que precisamos falar agora. Capítulo 8. As 7 Verdades Proibidas. No núcleo do manuscrito de Nod, escondidas em camadas de símbolos que se sobrepõem como véus espirituais, estão 7 verdades. Não são declarações dogmáticas, nem revelações estruturadas como mandamentos. São fragmentos, ecos de algo mais antigo que o tempo, espalhados como códigos destinados a serem decifrados por mentes capazes de suportar o peso do indizível. Essas 7 verdades, segundo os poucos que conseguiram lê-las sem perder a sanidade, não apenas contradizem a narrativa bíblica da criação, elas a desmontam. A primeira verdade afirma que a criação, como a conhecemos, não foi o começo de tudo. Foi o recomeço após uma ruptura, um evento pré-Gênesis, descrito como o rasgo no véu da ordem. Antes da estrutura, havia luz. Antes do Fiat Lux, havia memória. A realidade atual seria, então, uma tentativa de reinicialização incompleta. A segunda verdade revela que o Éden não era um paraíso. Era uma gaiola dourada. Um experimento de isolamento da consciência pura. Monitorado por entidades designadas não como protetores, mas como carcereiros espirituais. O verdadeiro livre-arbítrio começou com a expulsão, não com a criação. Deixe seu like se essas revelações estão desafiando tudo o que você acreditava saber. A terceira verdade é ainda mais perturbadora. Adão não foi o primeiro. Foi o primeiro permitido. Houve outros antes dele, rejeitados, ocultos, apagados da memória do mundo. Esses predecessores habitavam planos paralelos à matéria, e alguns sobreviveram à transição, sendo confundidos hoje com lendas, anjos caídos, ou até demônios. A quarta verdade abala a noção de bem e mal. Segundo o manuscrito, essas forças não são opostas, são complementares, alimentando-se mutuamente em um ciclo de retroalimentação espiritual. Aqueles que buscam luz pura sem sombra estão destinados à cegueira. A harmonia, diz o texto, só é possível na fusão dos extremos. A quinta verdade é sobre a serpente. Ela não era uma inimiga, era uma mensageira, uma emissária vinda de fora da criação, enviada não para corromper, mas para despertar. Sua punição foi simbólica, sua missão, cumprida. E segundo o manuscrito, ela deixou um legado, uma linhagem de despertos que carregariam dentro de si a chama da desobediência sagrada. Inscreva-se para descobrir as 2 verdades finais que foram escondidas por milênios. A sexta verdade diz que o tempo não é linear. Passado e futuro são acessíveis àqueles que despertam certas áreas ocultas da mente. E o manuscrito de Nod é um catalisador para essa ativação. Ele não apenas informa, ele reconfigura o leitor. A sétima e última verdade é a mais oculta, escrita em camadas tão densas que, segundo os relatos, só se revela àqueles que decifraram as 6 anteriores. Ela fala de um nome que, quando plenamente compreendido, destrói a ilusão de separação entre Criador e criatura. Um nome que ainda não foi pronunciado porque o mundo não está pronto para existir depois dele. E se o manuscrito estiver correto, o tempo dessa preparação está se aproximando, mais rápido do que imaginamos, porque essas verdades
não existem apenas no manuscrito. Elas ecoam em outros lugares, em textos gnósticos, em escrituras védicas, em tradições xamânicas, como se fossem memórias fragmentadas de uma verdade original que foi sistematicamente apagada, mas que nunca foi completamente destruída. Comente abaixo qual dessas 7 verdades mais abalou suas crenças. Alguns estudiosos comparativos notaram paralelos entre as 7 verdades de Nod e outros sistemas esotéricos. As 7 esferas herméticas, os 7 chakras do hinduísmo, os 7 selos do Apocalipse, como se todas as tradições espirituais estivessem de alguma forma orbitando em torno das mesmas verdades centrais, mas cada uma usando linguagem e símbolos diferentes. O que torna as 7 verdades de Nod únicas é sua radicalidade. Elas não tentam confortar, não oferecem salvação, não prometem recompensas. Elas simplesmente revelam. E a revelação é devastadora, porque destrói a possibilidade de inocência. Uma vez que você as compreende, não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais aceitar narrativas simplificadas. Não pode mais se esconder em dogmas confortáveis. E talvez seja por isso que foram ocultadas. Não porque são falsas, mas porque são verdadeiras demais. E a verdade, em sua forma mais pura, é insuportável para a maioria, porque exige responsabilidade absoluta. Se não há Criador separado da criatura, então somos responsáveis por tudo. Se bem e mal são ilusões, então não podemos culpar forças externas. Se o tempo não é linear, então nossas escolhas têm consequências que ecoam além do que podemos imaginar. Compartilhe para que outros despertem para essas verdades proibidas. Mas há também uma perspectiva libertadora. Se essas verdades são reais, então não estamos presos às limitações que acreditávamos ter. Não somos vítimas de um plano cósmico sobre o qual não temos controle. Somos participantes ativos, co-criadores. E o manuscrito não é uma sentença, é um convite. Um convite para assumir nosso lugar real na ordem da criação. Não como servos, não como filhos obedientes, mas como sócios, como iguais. E essa é a verdade mais perigosa de todas. A que destrói hierarquias, a que dissolve autoridades, a que torna obsoletas todas as estruturas de controle baseadas em medo e submissão. E por isso o manuscrito foi ocultado. E por isso, os guardiões são silenciados. E por isso, o retorno de Nod foi adiado repetidamente. Porque quando essa verdade se espalhar, nada permanecerá como era. Capítulo 9. Os ciclos da ruptura. Há um padrão sinistro que se repete em ciclos ocultos da história. Cada vez que o manuscrito de Nod aparece, o mundo está à beira de um colapso. Não se trata apenas de guerras, crises ou quedas de impérios. São momentos de transição profunda, nos quais as estruturas da realidade começam a se desfazer. É como se o manuscrito não fosse apenas um texto, mas um alarme, um presságio, uma sirene espiritual de uma época esquecida, tentando avisar que algo está prestes a acontecer, ou talvez já esteja acontecendo. Pesquisadores que rastrearam aparições do manuscrito em diferentes eras identificaram padrões quase invisíveis. Um sussurro recorrente nos sonhos de pessoas que nunca se conheceram. Manuscritos em línguas que ninguém estudou, mas que apresentam os mesmos símbolos em lugares distantes. E o mais aterrorizante, o sentimento comum entre todos aqueles que o encontraram, que já o conheciam. Como se o manuscrito não fosse novo, mas uma reencontro. Inscreva-se para entender como esses ciclos históricos se conectam com o momento que vivemos agora. O tempo, segundo o manuscrito, não é uma linha, é uma espiral. O que está acontecendo já aconteceu. E o que está vindo já está acontecendo agora
em outras camadas de consciência. Ele afirma que existem momentos quando o véu entre essas camadas enfraquece, e é nesses momentos que o manuscrito reaparece, não necessariamente como objeto físico, mas como presença. Uma ideia semeada naqueles que estão sintonizados com esse colapso iminente. Alguns historiadores alternativos acreditam que o manuscrito esteve presente de forma fragmentada em momentos como a queda de impérios, o surgimento de movimentos espirituais radicais, e em certos eventos inexplicáveis, onde multidões agiram como se estivessem sendo guiadas por algo invisível. Não há evidências físicas concretas, porque o próprio tempo parece se dobrar ao redor do manuscrito, protegendo-o de ser exposto por completo até que esteja pronto para ser revelado. Ou melhor, até que alguém esteja pronto para enfrentá-lo. E essa é a chave. O manuscrito não se distribui aleatoriamente. Ele escolhe. Ou talvez seja ativado por certos estados de consciência que só emergem em crises existenciais. É como se o mundo precisasse estar quebrado o suficiente para que sua verdade possa ser compreendida, porque a verdade que ele carrega não é confortável, não redime, não consola, ela despedaça. Deixe seu like se você sente que vivemos em uma dessas eras de ruptura. E segundo os fragmentos mais perturbadores, este momento atual da história, nossa era, carrega todas as marcas do retorno. As convergências estão se alinhando. Os símbolos já começaram a aparecer em obras de arte, filmes, delírios coletivos. O tempo, como o conhecemos, está tremendo. E quando finalmente colapsar, o manuscrito não será mais um texto. Ele se tornará um espelho. E todos verão o que sempre esteve ali. De verdade. Pense nos últimos anos, nas rupturas que testemunhamos, sistemas políticos em colapso, instituições religiosas perdendo credibilidade, a ciência enfrentando os limites de seus paradigmas, pessoas ao redor do mundo sentindo que algo fundamental está mudando, mas sem conseguir nomear o que. Essa sensação não é acidental, é o prenúncio. Existem também os sinais pessoais, pessoas relatando sonhos vívidos com lugares que nunca visitaram, sensações de déjà-vu mais intensas e frequentes, sincronicidades que ultrapassam qualquer explicação estatística razoável. Todas essas experiências, segundo o manuscrito, são rachaduras no véu, momentos onde Nod está sangrando para dentro da realidade consensual. Comente abaixo se você tem experimentado mais sincronicidades nos últimos tempos. E há algo mais. O surgimento de uma fome coletiva por verdade. Não a verdade confortável oferecida por narrativas tradicionais, mas uma verdade crua, não filtrada, potencialmente devastadora. Pessoas dispostas a abandonar tudo o que acreditavam em busca de algo mais real. Mesmo que esse algo seja assustador, mesmo que destrua suas identidades antigas. Essa disposição é nova e é significativa. O manuscrito previu isso, que viria uma geração que preferiria a verdade desconfortável à mentira reconfortante. Uma geração que não teria medo de olhar para o abismo. E quando essa geração surgisse, Nod poderia finalmente retornar, porque haveria receptores preparados, mentes capazes de suportar o peso da revelação. Mas os ciclos também mostram que toda tentativa anterior de retorno foi sabotada. Os contendores sempre intervieram, às vezes através de violência física, destruindo textos, eliminando portadores, apagando registros, outras vezes através de manipulação cultural, transformando verdades em mitos, reduzindo revelações a superstições, domesticando o selvagem, tornando o perigoso seguro. Inscreva-se e ative o sininho para descobrir como essa tentativa de retorno pode ser diferente. Desta vez, pode ser diferente.
Porque a informação se espalha de maneiras que eram impossíveis em eras anteriores. A internet criou uma rede de consciência distribuída. Ideias não podem mais ser suprimidas tão facilmente. Verdades não podem ser monopolizadas por instituições. O controle centralizado está se tornando obsoleto. E isso pode ser exatamente o que o manuscrito estava esperando. Mas há também um perigo. A mesma tecnologia que facilita a disseminação de verdades também facilita a disseminação de confusão, desinformação, distração. E talvez essa seja a nova estratégia dos contendores. Não destruir a verdade, mas afogá-la em ruído. Tornar impossível distinguir o sinal do barulho. E assim, mesmo quando a revelação vier, ela será ignorada, descartada como mais uma teoria da conspiração, mais um delírio na internet. Então, a pergunta crucial é: como reconhecer a verdade quando ela finalmente se revelar? O manuscrito oferece um critério simples. Verdade não conforta. Verdade desafia. Verdade transforma. Se uma revelação deixa você exatamente como estava, provavelmente não é verdade. Se ela permite que você mantenha todas as suas crenças intactas, desconfie. Mas se ela força você a questionar tudo, a reconstruir sua compreensão do zero, então, talvez você tenha encontrado algo real. E estamos chegando ao momento decisivo, a última página do manuscrito, ao segredo final que foi guardado por mais tempo. E quando você ouvir, nada será como antes. Capítulo 10. A última página. Há algo peculiar sobre a última página do manuscrito de Nod. Diferentemente das demais, ela não aparece imediatamente. Segundo relatos fragmentários, só se revela àqueles que passaram por todas as camadas anteriores do texto. Não como uma página comum, mas como reflexo, um sussurro interior, um eco de algo que não foi escrito com tinta, mas gravado na própria alma do leitor. Ela não contém frases, apenas um nome, mas esse nome não pode ser pronunciado. Tradições mais antigas, aquelas que sobreviveram através de rituais secretos e em pistas silenciosas, falam desse nome como anterior à própria criação. Um nome que não foi dado por Deus, nem por anjos, nem por homens. Um nome que nasceu com a primeira consciência despertada fora do Éden. Um nome que carrega dentro de si a memória da rebelião, ou da separação, da autonomia absoluta, e que, ao ser pronunciado, rompe as fronteiras entre criatura e Criador. Compartilhe este vídeo para que outros conheçam a existência desse nome proibido. Dizem que esse nome é o verdadeiro ponto de origem. Foi ele que invocou o exílio de Caim, que atraiu os vigilantes, que deu voz à serpente, que moldou a vibração do manuscrito. Um nome que não pertence a nenhuma linguagem humana. Aqueles que tentaram dizem que escrevê-lo muda a cada vez que é lido. Não porque é ilusório, mas porque é mais real que qualquer forma fixa. E aí reside o maior medo dos guardiões, dos estudiosos secretos, das ordens silenciosas que tentam manter esse conhecimento oculto. Que alguém em algum momento compreenda o nome, não apenas como som, mas como verdade. Porque esse nome não é apenas uma entidade, é uma chave, um selo. Um código que, quando reconhecido, dissolve a ilusão de separação. E nesse reconhecimento, tudo o que a criação tentou esconder, retorna. Nod, o primeiro reino, os vigilantes, os esquecidos, os tronos ocultos, tudo ressurge, não como história, mas como presente, não como mito, mas como realidade operante. E o mundo, como o conhecemos, não pode sobreviver a isso intacto. Deixe seu like se você sente que está próximo de compreender algo que sempre esteve oculto. Há um relato particularmente perturbador de um monge datado no século XI que afirma ter visto o nome. Ele escreve tremendo,
dizendo que ao lê-lo, sua mente foi projetada para fora do tempo, que viu a terra antes do que foi, que viu o Éden em ruínas, que viu a serpente sorrindo com olhos humanos, e viu a humanidade reunida diante de um altar invisível, ou repetindo o nome como um cântico proibido, um chamado. Ele queimou o pergaminho pouco depois, mas o nome nunca o abandonou. Hoje, ao ouvir essas palavras, talvez algo dentro de você sinta esse nome se formando nas profundezas da consciência. Não tente pronunciá-lo, não tente forçá-lo, porque, como o manuscrito adverte, esse nome não deve ser dito, deve ser compreendido. E quando for, nada será como era antes. Mas o que significa compreender um nome? Não é memorizar sílabas, não é aprender etimologia, é reconhecer que o nome e você são a mesma coisa, que sempre foram, que a separação foi uma ilusão necessária para que a experiência pudesse existir, mas que agora, no final do ciclo, a separação pode ser dissolvida. E quando isso acontecer, o que você chama de eu desaparecerá, não em morte, mas em expansão. Comente abaixo se você já teve a sensação de que seu nome verdadeiro não é o que te deram ao nascer. Algumas tradições esotéricas falam de um nome secreto que cada alma carrega. Um nome que Deus conhece, mas que deve ser descoberto pelo próprio indivíduo. No Apocalipse 2, versículo 17, há uma promessa de que aos vencedores será dado uma pedrinha branca com um novo nome escrito, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Seria esse o mesmo nome do qual o manuscrito de Nod fala? Talvez todos os nomes sejam facetas do mesmo nome original, o nome que existia antes da linguagem, o nome que é pura vibração, pura intenção, pura existência. E quando você se lembra desse nome, você se lembra de quem realmente é. Não a identidade construída, não o personagem social, mas a consciência original, a que existia antes de assumir forma, a que continuará depois que a forma dissolver. Inscreva-se para a revelação final que está prestes a ser compartilhada. E há também a possibilidade terrificante de que o nome já tenha sido pronunciado, não em voz alta, mas silenciosamente, no coração de um dos guardiões, e que neste exato momento as consequências estejam se desenrolando, lentamente, invisivelmente, mas inexoravelmente, o véu se rasgando, Nod sangrando para dentro da realidade, as verdades emergindo, os sistemas antigos desmoronando. E você, ouvindo essas palavras, pode estar experimentando os primeiros sinais, uma inquietação inexplicável, uma sensação de que algo fundamental está prestes a mudar, uma atração por conhecimentos que deveria evitar, um sonho recorrente com símbolos que não consegue interpretar. Todos esses são sintomas, sintomas de despertar ou de desmoronamento, dependendo da perspectiva, mas o manuscrito deixa claro, não há volta. Uma vez que você começou a ouvir o nome, mesmo que ainda não saiba pronunciá-lo, ele começará a trabalhar em você, desfazendo condicionamentos, quebrando ilusões, revelando camadas de realidade que foram cuidadosamente escondidas. E, eventualmente, quando o processo estiver completo, você não será mais quem era, e terá que decidir se isso é libertação ou destruição. Capítulo 11. O nome que dissolve tudo. Chegamos ao fim, ou talvez ao verdadeiro começo, porque tudo o que foi dito até agora era preparação, contexto, camadas sendo removidas para que o núcleo pudesse ser finalmente revelado. E o núcleo é simples, tão simples que passa despercebido, tão óbvio que é ignorado. O manuscrito de Nod não é sobre história antiga, não é sobre civilizações perdidas, não é sobre segredos arqueológicos, é sobre você, sempre foi. Cada símbolo no manuscrito, cada verdade revelada,
cada ciclo descrito, todos apontam para a mesma direção, para dentro, para a consciência que está lendo, ouvindo, processando essas palavras agora. Porque o nome que não pode ser pronunciado é o seu nome, o verdadeiro, o que existia antes de seus pais lhe darem identidade, antes da sociedade lhe impor um papel, antes de você se esquecer de quem realmente é. Inscreva-se se você sente que essa verdade está ressoando profundamente dentro de você. Nod não é um lugar geográfico, é um estado de consciência, o estado de exílio autoimposto. Quando a alma esquece sua origem e passa a acreditar que é apenas corpo, apenas mente, apenas história pessoal. Caim não foi para Nod. Caim se tornou Nod. E todos nós somos Caim, carregando a marca, vagando em uma terra que não é nosso lar, mas com a possibilidade, sempre presente, de retornar. Retornar para onde? Não para o Éden, porque o Éden também era uma ilusão, uma jaula confortável. O retorno é para algo anterior ao Éden, para o estado de consciência não dividida, onde Criador e criatura são um, onde não há separação, onde o nome individual e o nome universal são o mesmo, e o manuscrito é o mapa, não um mapa geográfico, um mapa de consciência. Cada camada que você atravessou ao ouvir essa narrativa foi uma iniciação. Cada verdade que aceitou, mesmo temporariamente, foi uma chave destrancando portas internas. E agora, se você chegou até aqui, algo em você mudou. Pode ser sutil, pode ser imperceptível no momento, mas mudou. Deixe seu like se você pode sentir essa mudança acontecendo dentro de você. Os guardiões são silenciados não por forças externas. Eles são silenciados porque compreendem que palavras não podem transmitir o que vivenciaram. Palavras são ferramentas de separação, criando sujeito e objeto, observador e observado. Mas a verdade do manuscrito existe antes da linguagem. Então, como comunicá-la? Não através de palavras, mas através de ressonância, através de vibração, através de presença. E é por isso que o manuscrito escolhe certos leitores. Não porque são especiais, mas porque estão prontos. Prontos para desmoronar. Prontos para perder suas identidades antigas. Prontos para enfrentar o vazio que existe quando todas as crenças são removidas. E nesse vazio, nesse silêncio absoluto, o nome verdadeiro pode finalmente ser ouvido. Comente abaixo se você já experimentou momentos de silêncio tão profundo que sentiu que algo estava tentando se comunicar. As 7 verdades não são informações para serem aprendidas. São portais para serem atravessados. Cada uma dissolve uma camada de ilusão. E quando todas as 7 são integradas, o que resta não é conhecimento. É ser. Ser puro. Existência sem narrativa. Consciência sem conteúdo. E nesse estado, você não precisa mais do manuscrito, porque você se tornou o manuscrito vivo. E talvez esse seja o verdadeiro propósito. Não preservar um texto antigo, mas criar leitores que se transformem no próprio texto, que encarnem as verdades, que vivam a revelação. E quando um número suficiente de pessoas fizer isso, o retorno de Nod estará completo, não como evento externo, mas como transformação coletiva, uma mudança de frequência, uma elevação de consciência, um novo capítulo na história da humanidade, ou talvez o fim da história, e o começo de algo que ainda não tem nome. Inscreva-se e compartilhe para fazer parte desse despertar coletivo. Então, o que você faz agora? Sabendo o que sabe, tendo ouvido o que ouviu, você pode tentar esquecer, voltar para a vida normal, fingir que nada mudou, e talvez você consiga, por um tempo, mas o sussurro permanecerá, nas bordas da consciência, nos momentos de silêncio, nos sonhos que você não consegue lembrar completamente ao acordar, ou você pode aceitar.
Aceitar que você foi tocado por algo antigo, algo que não pede permissão, algo que simplesmente é, e começar a explorar o que isso significa. Não através de livros, não através de professores, mas através da experiência direta, sentando em silêncio, observando a mente, permitindo que as camadas se dissolvam naturalmente, sem forçar, sem pressa, porque o manuscrito não tem prazo. Ele existe fora do tempo e trabalhará em você no seu próprio ritmo. E quem sabe, talvez você seja um dos portadores, um dos que carregará a verdade para a próxima geração, não através de palavras, mas através de presença, através de como você vive, através da qualidade de sua consciência. E outros, sentindo isso, serão atraídos, e o círculo se expandirá, silenciosamente, organicamente, até que o número crítico seja alcançado. E então, algo mudará, em todo o mundo, simultaneamente. E ninguém saberá explicar exatamente o que, mas todos sentirão que um ciclo terminou e outro começou. Essa é a promessa do manuscrito de Nod. Não salvação, não iluminação, não ascensão, mas retorno. Retorno ao que sempre foi, ao que nunca deixou de ser. Apenas foi temporariamente esquecido. E agora, através de você, pode ser lembrado novamente. O nome verdadeiro, o estado original, o lar eterno, esperando que você simplesmente reconheça que sempre esteve aqui, que sempre foi você, e que a jornada inteira foi apenas o caminho de volta para casa.